você procura um carro familiar por volta dos R$25 mil e não quer abrir mão do estilo, uma Meriva SS como essa pode ser sim uma excelente opção. E no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os detalhes desse carro, pontos positivos, pontos negativos, problemas crônicos e as coisas boas de ter um carro como esse. Bom, vamos começar aqui pela história da Meriva, e particularmente eu gosto muito da história dela. Ela foi lançada em 2002 aqui no Brasil e se aposentou em 2012. E o mais curioso é que lá fora ela ganhou uma segunda geração, enquanto aqui no Brasil ela foi substituída pela Spin. Bom, mas bora aqui falar sobre o estilo desse carro, que eu acho muito legal. A Meriva ela conta com muitos ângulos e linhas retas, que eram comum no começo da década de 2000. E esse carro envelheceu muito bem. Nem parece que esse carro é de um projeto de 20 anos atrás. O legal é que nessa versão SS ele tem uns diferenciais bem bacanas, como por exemplo aqui uma grade exclusiva, ele tem spoilers aqui embaixo, uma roda também Aro 15 exclusiva dele e detalhes pintados aqui em prata na carroceria. E uma outra exclusividade aqui da Meriva SS é o seu farol, que enquanto todas as versões ele tem aqui a máscara cromada, esse carro aqui ele conta com uma máscara cinza, como se fosse uma máscara negra. Eu acho que não dá para ver muito no vídeo porque tá muito sol, mas eu mostro a diferença na foto aqui embaixo. Já aproveitando e falando sobre iluminação, os faróis também são muito bons. Ele já contou com foco duplo, que é melhor do que uma parábola simples, e o carro também conta aqui com farol de neblina aqui embaixo. O lado bom é que esse carro ele foi desenvolvido para o Brasil, por isso que ele tem até uma boa altura em relação ao chão, uma frente bem curtinha e bom conjunto de roda e pneu. Aqui a gente conta com belas rodas de liga leve de aro 15 polegadas. A medida do pneu é um 85/60 aro 15, que garante sim uma boa estabilidade e um bom conforto a rodar. E mecanicamente também, a Meriva é um carro simples. Por exemplo, aqui atrás a gente conta com um eixo de torção, que é o padrão da indústria, não é nada de outro mundo. Aqui na dianteira a mesma coisa, mas o legal é que esse carro ele conta com um subchassi também, o que ajuda na absorção de impacto. Mecanicamente, a Meriva SS não tem alterações mecânicas em relação às outras versões. O motor 1.4 só chegou mais para frente, nessa época ela só tinha motor 1.8. E já aproveitando, esse motor 1.8 8 válvulas conta com 114 cavalos no etanol e 112 na gasolina. Já seu torque máximo é de 17,7 kgfm de torque. Esse motor aqui ele tem uma característica muito legal, ele é bem torcudo, ele tem bastante força em baixas rotações, tanto que o torque máximo dele aparece em 2.800 RPM. Ou seja, você não precisa pisar muito para esse carro demonstrar toda a força que ele tem. Mas não se engane, por mais que esse carro tenha motor 1.8, ele é um pouco pesado e o desempenho dele é satisfatório, mas não é nada de outro mundo. Por outro lado, esse motor ele tem uma manutenção muito fácil, isso porque ele deriva do Corsa 1.0 de 94. Ele é ainda um motor família 1, que ainda hoje é o mesmo motor que está na Spin, hoje 0 km. Claro que na Spin com muitas atualizações e aprimoramentos, mas ainda assim esse motor é muito bom. Mas apesar da boa fama desse motor, infelizmente ele tem uma característica que não agrada a todo mundo. Ele em altas rotações é um motor bem áspero, e aí começa um pouco a incomodar em questões de vibrações e barulho. E a Meriva é um carro bem construído, e a gente pode ver isso por alguns detalhes, como por exemplo aqui os gaps de carroceria, que são regulares e bem feitos pelo carro inteiro. Outro ponto positivo que só os GMs dessa época tinham era quando você abria a porta, e o vidro descia para ajudar aqui ao fechar. Mas, mesmo sendo bem construída, a Meriva fica devendo em itens de insegurança. Isso porque esse carro, mesmo sendo uma versão SS, não conta nem com freios ABS e nem com airbag de série. Isso a gente vê como o mercado brasileiro ele mudou muito ao longo dos anos. Outra coisa também que a Meriva 1.8 16 válvulas tem que esse carro não tem é freio a disco aqui na traseira. Tudo bem que isso não faz tanta diferença assim no dia a dia, mas são itens de segurança que no total fazem falta. E uma curiosidade, essas lanternas traseiras aqui estavam em moda no começo dos anos 2000. E por isso que foram usados em vários carros. Por exemplo, foram utilizados aqui na Meriva, foram utilizados no Fiesta, foram utilizados no Corsa e em tantos outros carros. Isso é bom pela segurança, porque ela fica numa posição alta e ajuda a ver mais de longe. Outro ponto positivo dessa traseira é que ela aqui conta com um para-choque bem para fora, o que também ajuda no totós do dia a dia a você não amassar uma tampa como essa, e olha o tamanho dessa tampa, e a quebrar até uma lanterna, tudo bem que fica lá em cima, ou um vidro. Pode observar quantos fits contam aqui com a tampa batida. E aqui, a Meriva, é muito difícil você ver um carro com isso aqui amassado. E uma curiosidade, você já notou que existem dois logos da Chevrolet? Um com a moldurinha aqui redonda e outro sem ela? Essa moldura aqui é dos tempos onde ela tinha uma parceria com a Opel. E pode observar, depois de 2012, 2011, só ficou a gravatinha, onde ela já tinha rompido os laços com a sua irmã europeia. Mas bora do que interessa e vamos falar sobre o porta-malas aqui da Meriva. A chave do modelo não é canivete, mas ela já conta aqui com as funções de travar e travar ela por aqui. Para travar ela trava inteira,
Se você aperta um toque, ela abre a porta do motorista e 2 toques, ela abre tudo. O porta-malas já está aberto, o que é um lado positivo. O porta-malas conta com bons 390 litros. E o legal, como é uma minivan, ela tem soluções aqui bem interessantes. Aqui, o tampão, ele é bem inteligente a maneira dele. Você tem aqui espaços para colocar aqui na lateral, tanto de um lado como de outro. Esse carro aqui, o dono colocou aqui um negócio que só vem nas Meriva CDs de 2003, que é uma espécie aqui de organizador muito legal. E aqui de baixo a gente conta com step, que é roda 15, porém de ferro. E como um bom carro familiar, ele conta aqui com um banco traseiro bipartido e olha o espaço do porta-malas que fica. Para rebater o banco, você aperta essa alavanca aqui, o banco rebate. Então, por exemplo, desse jeito você consegue levar 2 pessoas e algo grande aqui atrás. Mas você também pode rebater tudo, ou o contrário. E olha o espaço que fica aqui atrás. É por isso que esses carros são chamados de minivan. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior da Meriva e olha, com uma minivan, o que impressiona é sua área envidraçada. Isso porque as janelas são muito amplas e a visibilidade para fora é muito boa. Olha só isso, gente. Falar para vocês, esse carro é muito melhor do que a Spin nova em questão de visibilidade. O carro ele também é muito fácil de estacionar, justamente porque ele tem as janelas amplas e o carro ele é bem curto para uma minivan. O painel de instrumentos ele é bem bonito e essa decoração exclusiva vermelha também é bem legal. Por foto eu sempre achei exagerado, mas olhando aqui ao vivo eu curti bastante. Já um outro ponto positivo aqui da Meriva é o seu bom acabamento. Claro, ela utiliza muito plástico aqui nos seus materiais, mas são plásticos de boa qualidade. Pode observar, ó, é tudo plástico duro? Sim, mas olha só aqui a textura que o carro tem, olha aqui o acabamento que tem entre um painel e outro. A montagem é muito boa e você vê que o carro sim tem bastante qualidade aqui na construção. Aqui na porta a história se repete, olha só a área de tecido como é grande. Aqui o acabamento da porta é muito bom, ó, não faz barulho aqui quando você aperta aqui o plástico é de boa qualidade. Ali a gente tem um bom porta-objetos, aqui a gente tem espaço para o som, espaço para o Twitter, aqui a gente já conta com retrovisor elétrico, o que é um ponto positivo. Vindo aqui no detalhe, aqui a gente tem uma moldura escrito SS, que também é legal e ajuda na decoração interna. O painel de instrumentos aqui da Meriva é muito bonito e bem completo. Aliás, um destaque da Chevrolet dessa época era fazer bons painéis de instrumentos. Até o Celta, por exemplo, que era um dos carros mais simples da marca, tinha um painel bem completinho. Vindo aqui no detalhe, aqui a gente tem a temperatura do motor, aqui o mostrador de RPM, aqui o mostrador de quilometragem, né, velocímetro, e aqui o nível de combustível. Esse aqui é muito importante porque ele desce rapidinho. A Meriva conta aqui com um mostrador que é um falso computador de bordo. Ela mostra as poucas informações. Aqui como a hora, aqui a temperatura externa e aqui a data. Ela também mostra aqui as músicas. Assim, é legal, mas esse carro merecia um computador de bordo, mostrando pelo menos autonomia, consumo instantâneo e essas coisas. Que esse carro já teria tecnologia para isso, mas infelizmente não mostra. E eu costumo brincar que um simples Peugeot 206 tem um computador de bordo bem completo. Pena que esse carro, que era bem mais caro que ele na época, não tem. Mas acontece. Esse volante aqui que é bem bonito e combina bastante com o visual do carro não original. Esse aqui é o volante do Vectra, mas o volante dela é muito bom. Já aproveitando e falando sobre aqui posto de comando, a Meriva poderia ser melhor. Isso porque o carro não conta aqui com ajuste no volante, ele é fixo. Mas ele tem a regulagem aqui no encosto do banco. Mas poderia ser um encosto melhor, porque é aquele sistema onde você pressiona e aí com o peso do corpo você muda. Que não é tão legal assim. O volante não é tão centralizado assim ao corpo, mas ok, para um projeto de 20 anos atrás. Mas o lado bom é que esse carro tem um bom apoiador aqui do pé esquerdo, que no trânsito e no dia a dia ajuda pra caramba. Vindo aqui no detalhe do painel, aqui a gente tem uma saidinha de ar e ela se fecha de uma maneira muito bonita, ó. Parece uma persiana, né? E é bem legal. Aqui a gente tem os comandos de iluminação do carro, mais para baixo ali a gente tem a alavanquinha para abrir o capô. O carro, como eu falei, tem um bom apoiador aqui do pé esquerdo. Mais para baixo aqui a gente não tem nenhuma alavanquinha para abrir o bocal do combustível. Vindo aqui para o centro do painel aqui a gente tem o rádio do carro. O legal é que ele já tem 2 DINs. O dono comprou esse carro com uma multimídia instalada, mas ele quis deixar original e voltou aqui com o rádio original do carro, que é bem completo, já conta aqui com Bluetooth e outras cositas más. Aqui mais para baixo a gente já conta com os comandos do ar-condicionado. Ó, aqui na velocidade 1 sai um bom vento aqui, fiquei impressionado, e o carro não faz barulho. Na velocidade 2 o vento que sai já é muito bom, forte mesmo. No 3 e 4 faz barulho, mas aí já é um furacão. Então, aqui a intensidade do vento, aqui para onde o vento vai, mas para baixo aqui a gente tem um opcional bem legal, que é um cinzeiro aqui que só veio na versão Premium e CDs das Merivas, que o dono colocou, originalmente esse carro não tem, e aqui um bom porta-objetos.
Mais para cá a gente tem 2 porta-objetos de café e aqui a alavanca de câmbio. A alavanca de câmbio tem bons engates, bem macios, um pouquinho longos, mas para mim o maior problema aqui da Meriva é que o câmbio fica muito lá embaixo para trocar marcha, então você tem que fazer um grande movimento, o que não é tão confortável assim. Mais para cá a gente tem um bom porta-objetos, aqui o freio de mão de tamanho bem pequeno e aqui um outro porta-objetos lá atrás. Os bancos por sua vez são bons, eles têm um bom apoio aqui para as coxas, eles não são tão largos assim e também não tem tantas abas laterais. Mas, para uma minivan daquela época, os bancos são bem ok. De novo, detalhe aqui para o tecido utilizado, que é muito bonito, parece de uma qualidade muito boa, e o banco ele tem um toque bem legal, fora que parece que vai durar bastante. E eu acho muito legal essas versões SS da Meriva, do Corsa e do Astra, porque eles tinham diferenciações apenas estéticas, mas tinham diferenciações. Hoje em dia o mercado está tão parado que nem isso a gente tem. Já vindo aqui para a parte superior do painel, o carro ele tem um forro bem ok, a parte superior é bem bonita, a luz de teto é muito bem feita, aqui os para-sóis já tem espelhinho com tampinha, seja aqui para o motorista, ele tem um lugar aqui para colocar documento, como ali para o passageiro, ó, espelhinho com tampinha. Chique no último, vai tirando. Esse espelho retrovisor aqui fotocrômico não é original desse carro, o dono colocou da versão CD da Meriva. Aliás, um ponto negativo da Chevrolet dessa época é que ela ia capando o carro ao longo dos anos. A Meriva em 2002 tinha versões super completas e com vários diferenciais. Ela morreu em 2012 bem pelada, e ela faz isso com vários carros. Com o Corsa foi assim, com a Meriva foi assim, e até mesmo no Onix atual. Bom, já aproveitando e falando sobre espaço, como é uma minivan, eu tô bem à vontade aqui nela, ó. Me sobra mais de um palmo aqui para a cabeça e para frente eu tô muito bem. Mas bora ver lá atrás. Já que atrás, me surpreendi pelo espaço e pelo conforto. Pelo espaço, por ela ser uma minivan e o teto alto, ó, me sobra mais de 5 dedos aqui para a cabeça. Para frente, como a gente senta em posição de cadeira, a gente senta numa posição mais alta também, então sobra mais espaço aqui para as pernas. Ó, me sobra mais de 2 palmos aqui para frente. Lembrando que a Meriva tem 2,63 m de entre-eixos, que era um entre-eixos maior do que o Corolla da época. Outra coisa boa também é a maneira como você senta. As suas pernas ficam bem apoiadas, as suas costas ficam bem apoiadas. Aqui o apoio de cabeça também é bom e a Meriva tem as janelas tão amplas que entra muita luz aqui dentro. Juro, se você gosta de um carro com grande área envidraçada, esse é o carro. Mas infelizmente nem tudo são flores nessa versão aqui. Um dos destaques da Meriva para mim é aquelas mesinhas tipo avião, que esse carro infelizmente não tem. Outra coisa que esse carro fica devendo é aqui o terceiro apoio de cabeça, para o terceiro ocupante, assim como o cinto de 3 pontos. E olha que engraçado, a Meriva tem esse calombo aqui justamente para ter o alojamento aqui do cinto de 3 pontos, mas esse carro não tem. Mas ainda assim, o acabamento aqui atrás é muito bom. A porta, assim como lá na frente, tem uma ótima área de tecido. Aqui o plástico é muito bom, as maçanetinhas transmitem qualidades e o carro aqui tem um porta-objetos aqui atrás, o que é um ponto positivo. E uma coisa engraçada é que os bancos ficam bem altos e aí parece que você consegue colocar coisas aqui embaixo do banco da Meriva, o que também é legal para você guardar tralhas por aí. Bom, mas chega de falar, bora dirigir esse carro. Bom pessoal, estamos então aqui na cidade com a Meriva SS e ó, de esportiva ela não tem nada não, é um carro bem confortável aliás. Acho que uma característica dos Chevrolets dessa época eram ter os comandos bem macios, seja aqui a suspensão que é bem confortável, bem macia. Os comandos aqui para você trocar de marcha também, aqui para você trocar de marcha é uma manteiguinha aqui o câmbio, o que é muito legal. E não só isso, a embreagem também é leve. Aqui a direção, ela também é leve. Lógico, as direções somente elétricas atuais são mais leves, mas ainda assim o peso é bem bom, somente se a gente pensar que é um carro aí de projeto de 20 anos atrás. Dirigindo com ela é bem legal, você sente bastante aqui o torque do motor. Assim, não impressiona, né? Aquele carro que fala, meu Deus, que canhão, mas anda bem, ó. Acelerando aqui, ele tem boas respostas, o que, para uma minivan familiar e pacata, né, é muito legal. Mas, infelizmente, se cavalo anda, nesse caso, o cavalo bebe. O dono estava me falando aqui sobre o consumo desse carro e eu fiquei abismado. Ele fala que, em média, ele faz 5,6 na gasolina. Ele não consegue fazer mais do que isso. Na estrada, ele chega a fazer 9. Na gasolina, ele falou assim, meu, eu nunca consegui fazer 10 km por litro nesse carro. Eu vi os consumos dele na internet, achava que era exagero dos donos, mas não, tô vendo que não, realmente é um carro bem beberrão. Acho que parte disso é por conta do peso do carro, né? Querendo ou não, ela pesa aí 1.250 kg e é um motor que
tem as marchas curtas, né? Então é um carro que ele sim, ó, aqui ó, é ágil, e ele pisa bem, ó, ele anda bem, mas em compensação o nível de combustível vai rapidinho. Mas se tem um lado bom nisso tudo, é que a manutenção desse carro é muito barata. Por mais que você gaste no dia a dia com gasolina, a manutenção dela é bem barata. Por exemplo, peças aí para você trocar uma correia dentada, ou para você fazer a manutenção básica, é bem tranquilo. É um carro que não tem segredo, e nesse ponto vale muito a pena. Por exemplo, se a gente pegar os motores turbos atuais, você economiza no combustível, mas você gasta aí na hora de manutenção, seja com óleos específicos, seja com outra coisa. Como eu falo, tudo na vida tem um preço e não existe almoço grátis. O dono estava me falando que ele pega muita estrada com esse carro e ele sente falta de uma quinta marcha mais longa. E realmente, dirigindo aqui, ó, as marchas são uma em cima da outra. É legal, é divertido, mas para a economia também ajuda o carro a gastar mais combustível. Bom, em conforto, ó, o isolamento acústico do carro é bom. Tudo bem que você ouve um pouquinho o barulho do motor, você ouve um outro barulhinho assim, mas a gente tem que lembrar que era uma minivan compacta, de um bom preço na época. Então, ok. O dono desse carro já teve uma outra Meriva e falou que ele colocou bastante manta acústica, fones absorventes, que ajudou a reduzir aí o barulho do carro. Se você gostar de conforto e quiser fazer isso, eu indico que é uma coisa boa. Já o mercado da Meriva é muito bom, isso porque o carro ele vendeu pra caramba por 10 anos. Ou seja, a gente tem bastante peça disponível no mercado, é um carro que você ainda consegue arrumar por aí, justamente que, como falamos, o motor ainda está em linha na Spin. Falando racionalmente, sim, é um carro que vale bastante a pena. Tudo bem que nessa versão SS, por ter alguns spoilers, coisa e tal, a manutenção, em caso de uma batida, pode ser sim mais difícil. Mas se você não liga para isso, você pode pegar uma versão comum aqui da Meriva, que ela vai te atender super bem. A Meriva também tem um mercado muito bom, ela vende e compra muito fácil e é bem vista no mercado de usados. Por isso, sim, ao meu ver, por R$25.000 você consegue comprar um bom exemplar. O único pecado dela, ao meu ver, é a falta de equipamentos de segurança. Mas ainda assim, dependendo do seu uso, dá para relevar. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui como sugestões. Meu muito obrigado e até a próxima!